Eu queria só fazer uma última consideração em relação ainda a essa questão do culto. Algumas questões que o pessoal levantou, por favor, no intervalo levantaram algumas questões e algumas preocupações, e eu queria só comentar um pouquinho com relação a isso, o seguinte, porque eu usei uma expressão, talvez precisasse ficar bem claro. Eu mencionei que nós precisamos ter qualidade no culto, e aí surgiu uma questão interessante. Quando a gente fala de qualidade, sob que aspecto essa qualidade é necessária? Nossa primeira tendência é pensar em qualidade técnica, em qualidade, inclusive, vocal, e isso é importante também, só que no culto não é a prioridade. Até ilustrei, brincando com meninos, entre um verdadeiro adorador e um perfeito musicista, tecnicamente falando, o que Deus quer é adoradores que o adorem em espírito e em verdade, a despeito de qualquer limitação de caráter técnico. Mas nós podemos sim ter qualidade em nosso culto, tornando o culto, e eu volto a dizer, qual é o nosso papel? Nosso papel é de contra-regra. Nós estamos preparando o público para adorar a Deus, nós estamos facilitando o processo de adoração a Deus, e nós estamos, claro, como pregadores, levando a mensagem de Deus para as pessoas. Então, uma coisa que a gente prima, e eu tenho um ministro de música fabuloso, fantástico, a gente compartilha muito, conversa muito, uma coisa que a gente se preocupa muito no culto em nossa igreja é a questão da unidade. E aí, qualquer pregador sabe disso, né? Você vai pregar sobre confissão de pecados, e aí, na hora de preparar a igreja para ouvir o sermão sobre confissão de pecados, o irmão canta aquele lindo hino sobre a segunda vinda de Cristo, né? Então, o público não tem nada a ver uma coisa com outra, você fica totalmente... E eu brinco com o meu ministro de música que o papel dele, na preparação do culto, na definição da ordem de culto, na escolha dos hinos, da leitura bíblica, é me deixar com a bola na marca do pênalti na hora de pregar. E ele faz isso com precisão. Eu tenho que admitir que tem vezes que eu chuto lá para a lateral, né? Dou cada bicuda, mas tudo bem, isso aí a culpa não é dele, eu tenho que reconhecer a minha parte. Mas que ele deixa no ponto, deixa. Eu sempre brinco dizendo que é muito fácil pregar numa igreja onde o culto conduz o auditório para aquilo que você vai falar. Então, é muito mais fácil você pregar assim. Isso facilita. Às vezes, durante o culto, surgem, inclusive, ideias para você inserir coisa no sermão que você nem tinha pensado, mas vai enriquecendo o sermão ali ao longo do culto. Isso facilita muito. Dá trabalho? Dá. No meu dia de folga, ele me enche o saco segunda-feira para saber que eu vou pregar domingo. Pastor, eu sei que esse é o dia de descanso, tal, etc., mas eu preciso começar a trabalhar na ordem de culto, começar a pensar no culto de domingo, nos hinos, na leitura bíblica, aí ele já quer segunda-feira essa informação. Mas isso vai ajudar muito no culto. Então, quando eu menciono qualidade, é o cuidado na preparação do culto. Falo muito mais nesse cuidado do que propriamente no aspecto técnico. Mas é óbvio, o que Deus prima é a qualidade na atitude do adorador. E o nosso papel é ensinar a igreja a adorar, é motivar a igreja a adorar e exercer nossa responsabilidade como pastores. É claro que isso dá um pouquinho de trabalho. De regra, nós pastores não temos formação na área de música, com raras exceções. Né? Ontem foi maravilhoso ouvir o sax aqui, coisa linda. Eu tenho um sax alto, a diferença é que aquela questão da intimidade, lembra, né? Pronto, mas eu tenho também. Mas a verdade é que a gente que não tem propriamente essa formação, às vezes pode ter um pouquinho mais de dificuldade. Eu tenho a minha esposa é ministra de música, então isso facilita, embora ela não seja a ministra de música da igreja. Né? Acaba tem que ter muita coragem para ser pastor da igreja e convidar a esposa para ser ministra de música. Eu nunca tive essa coragem, não. Mas ela me ajuda muito e apoia muito a área de música da igreja. Então, isso facilita muito também. Mas eu me lembrei daquela história de um pastor que, certa vez, meio sem juízo, né, chegou na hora de pregar. Antes de pregar, ele cantou um solo. Mas, como se diz em Pernambuco, pense num desastre. O cabo era ruim. Né? Cantou coisa feia. Achou pouco, cantou outro. Quando terminou, virou para a irmã assim na frente. E a irmã gostou? Claro que a irmã dizia que gostou, né? Gostei, pastor. Não, mas pode falar a verdade. Pode falar a verdade, foi muito ruim, né? Sabe por quê, meu irmão? Porque meu negócio não é cantar. Meu negócio é pregar, minha vocação é essa. Mas eu queria dizer para o pessoal da equipe de louvor que o negócio de vocês não é pregar. O negócio de vocês é cantar. Então vamos fazer um acordo daqui para frente. Eu não canto mais na hora de pregar, mas também vocês não pregam mais na hora de cantar. Vamos combinar isso aqui. Cada um faz a sua parte, cada um faz o seu papel, certo? Para a gente ter um negócio melhor, que funcione melhor. Mas voltando aqui, o problema, irmãos, é que nós inserimos
em nossos cultos alguns modismos e algumas coisas que vêm que a gente vai incorporando, às vezes, sem reflexão. Sem reflexão. Por isso que eu toquei num ponto que talvez não tenha agradado a todo mundo, mas acho que a gente tem que refletir sobre o culto. Se você chega à conclusão de que existe espaço no culto para aplausos para quem fez uma performance, ou para palmas para Jesus, que é outra moda que me dá aflição, mas te incorporou de outros grupos, aí acabou inserindo nossos cultos também, dá uma aflição tremenda, mas inventaram isso também. Se você entende que tem alguma coerência, que tem algum sentido, vá lá. Mas reflita. Nós precisamos ser coerentes em nossa adoração. Nós precisamos ser corretos em nossa adoração, em nossa postura como adoradores. E lembre-se, prioritariamente, da fidelidade à palavra de Deus, naquilo que ensinamos, naquilo que pregamos e no modo como nós cultuamos na Igreja de Cristo. Certo? Eu queria passar, então, para o segundo ponto, o segundo indicador aí da saúde da igreja, que é a comunhão. A proposta da igreja é essencialmente proposta de comunhão. Eu brinco dizendo que Deus nos deu a salvação, nos tirou do pecado, nos perdoou os pecados e nos deu a libertação, nos outorgou o Espírito Santo, nos deu paz ao coração, comunhão com Ele, a certeza da vida eterna, e com isso tudo Deus nos deu um bônus. Enquanto estamos aqui na terra, Ele nos deu a oportunidade de ser parte do seu povo, parte da sua família, e viver a experiência de comunhão. Eu não vou ler o texto, porque a gente conhece muito bem, mas 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo usa a perfeita imagem da igreja como sendo corpo de Cristo. Que precisão! Como corpo, nós temos uma cabeça. Como corpo, nós somos muitos membros. Como corpo, nós somos diferentes uns dos outros. Diferentes em tudo, diferentes em nosso formato, diferentes em nossa finalidade, diferentes em nossos papéis, diferentes no modo como nós funcionamos. Como diz lá em minha terra, gente, por exemplo, tem gente lá na minha igreja que, quando você vai para o canavial, o cabo está voltando com a rapadura já, né? Já tem uns que só tem 3 velocidades, devagar, devagarinho e parado. Se você forçar a barra, bate o motor. Não tem jeito para mudar, certo? Não é o pessoal da Bahia, não, nem vem com essa conversa. É o pessoal de lá mesmo, da terra, certo? Mas você vai encontrar gente na igreja assim, nós somos diferentes, nosso jeito de ser é diferente, nossas prioridades são diferentes, nossa leitura de cenário é diferente, nossas ações são diferentes, nossas reações são diferentes, nossos gostos são diferentes, nossas preferências são diferentes, nosso modo de entender as coisas é diferente. Nós somos essencialmente diferentes, mas não somos diferentes por acidente. Isso é parte do projeto, por incrível que pareça. Então, como um corpo, nós somos diferentes, mas como um corpo, nós estamos interligados, nós estamos conectados, nós somos interdependentes. Se uma parte do corpo não funciona, outra vai ter que suprir aquela carência, trabalhando precariamente, vai quebrar o galho, é como funciona o nosso corpo. Quando o órgão que não é indicado para aquilo faz aquela função, ele até consegue dar conta, mas vai sobrecarregar outros órgãos, o resultado não vai ser o mesmo, não vai funcionar, atrofia o que não está funcionando, sobrecarrega o que está tentando dar conta. A descrição é perfeita, na igreja é a mesma coisa, funciona do mesmo jeito, a imagem do corpo é extremamente adequada para se referir à igreja. Eu queria, então, muito rapidamente destacar só algumas coisas importantes nessa imagem. Uma delas é justamente a distinção que há entre nós, que representa um desafio. Você conhece sua igreja, e você sabe como as pessoas reagem de forma diferente a uma proposta. Uma proposta de mudança, por exemplo, encontrará em sua igreja desde aqueles extremamente reativos e resistentes, que jamais aceitam qualquer coisa nova. Se o pastor que sempre entra por essa porta, entrar domingo por essa, o irmão já começa a olhar atravessado, aconteceu alguma coisa. Então, é uma coisa diferente. Há aqueles outros que estão com ideia nova todo dia, a maioria não presta, mas ele produz ideia nova todo dia, está sempre querendo fazer uma coisa diferente. E você convive com pessoas assim, você trabalha com pessoas assim, onde há virtudes em ambos os lados, no cuidado do resistente e na empolgação do criativo. Você vai encontrar coisas boas para aproveitar em ambos, mas o desafio é justamente lidar com essas diferenças.
Uma vez, no acampamento de jovens lá da igreja, o pessoal teve uma ideia muito legal de tema para o acampamento. Gostei muito. Eles colocaram, o tema era transformando diferenças em somas. Eles usaram justamente o sinal de menos, outro sinal de menos, os dois sinais de menos se juntavam formando mais. Aliás, menos com menos, mais, a gente aprende isso em matemática desde a infância. Não é isso? A gente pode transformar as diferenças em somas, porque são as diferenças que nos fazem complementares. É muito fácil perceber isso no relacionamento conjugal, né? Eu sou muito diferente de minha esposa, graças a Deus. Então, e essas diferenças é que nos fazem complementares. Tem coisa que eu jamais conseguiria sem ela. Tem algumas coisas também que eu ajudei um pouquinho, não é possível, dou uma contribuiçãozinha também, e a gente se completa nas nossas diferenças. Só para ilustrar, enquanto eu sou um camarada extremamente desligado, desconectado, não observo nada, ela observa tudo. Eu nunca esqueço de um dia, faz muitos anos, eu era pastor de uma igreja, tínhamos pouco tempo de casados ainda, eu estava pastoreando uma igreja, e um dia eu fui visitar uma jovem, e comentei com ela, eu fui ao hospital visitar fulana, falei o nome, ela não lembrava o nome, estávamos há pouco tempo na igreja, eu disse, a sobrinha da irmã Cicrana, ela disse, é uma que tem um defeito no dedinho do pé. Eu disse, como é que é? É uma que tem um defeito no dedinho do pé. Eu sei lá se ela tem defeito no dedinho do pé. Se a cirurgia tivesse sido no pé, eu talvez soubesse, mas não era o caso. O tempo passou, alguns dias depois, a gente estava numa programação mais informal da igreja, tal, a menina estava com a sandália aberta, e ela me chamou e disse, é aquela menina ali? Eu disse, é aquela que eu fui visitar. Olha o pé dela. Aí eu olhei e descobri que o dedo mindinho dela, do pé, era grudado no outro. Eu nunca ia perceber isso na vida, eu nunca ia notar um negócio desse. Mas é dela. Então, em alguns momentos do meu ministério, a capacidade de observação dela tem sido muito útil, porque ela identifica detalhes que eu passaria desapercebido. Por outro lado, às vezes ela se incomoda com coisa que não deveria se incomodar, e como eu estou acostumado a não ligar, coisa de baiano mesmo, né? Então, para mim está tudo em paz, está tudo tranquilo, está tudo bem. Outro dia alguém comentou que foi a Salvador e tinha uma blitz no caminho do Hospital Aliança. Como é que a pessoa faz uma blitz no caminho do hospital? Aí o cara explicou, calma, rapaz, infarto fulminante em baiano leva uma semana. Aqui, ninguém tem pressa, não, fique tranquilo, relaxe, certo? Então, aqui as coisas podem ser assim mais devagar. Então, enquanto eu sou descansado, ela se estressa com algumas coisas que não precisaria. Então, a gente vai convivendo, hoje ela se estressa menos do que se estressava antes. As nossas diferenças são arma para nos tornar melhores. Por isso, melhor é serem dois do que um. Por isso, tem melhor paga do seu trabalho. Por isso que a gente conquista mais. E igreja é isso, é uma soma resultante justamente das nossas diferenças. Como mencionei até à noite, diferenças de habilidades, de dons, de perfis, de características. E essas diferenças podem ser úteis no reino de Deus, podem ser importantes no reino de Deus, e aqui a gente poderia conversar muito mais sobre isso, mas só passando rapidamente. Podemos lidar com essas diferenças. Mas eu queria destacar o que eu acho mais interessante no conceito de igreja, que a gente não pode perder de vista. Igreja tem que ser um lugar de cuidado. Igreja tem que ser um lugar de cuidado mútuo. E nós precisamos apostar nisso, precisamos investir nisso. Na igreja, nós precisamos nos importar uns com os outros. Porque o mundo onde nós vivemos é, por natureza, individualista. Alguém já disse que a sociedade de hoje é dividida em duas categorias. As pessoas que pensam primeiro em si, e as pessoas que pensam só em si. Só tem essas duas categorias, certo? Só tem essas duas categorias. Na igreja, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos ser uma comunidade onde as pessoas se importam umas com as outras. A expressão perfeita das Escrituras é que ali nós podemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Gosto da ideia do alegrar-se com os que se alegram, porque a alegria tem que ser compartilhada. A alegria só presta se for compartilhada. A gente fica agoniado se não puder compartilhar uma alegria. Cantar parabéns para você sozinho não tem graça nenhuma. Não funciona. Vocês devem conhecer aquela história, naturalmente fictícia, de um pastor que não podia ser batista, mas de um pastor norte-americano viciado em golfe. Devem conhecer essa história. E um dia o camarada viciado em golfe, ele amanheceu com uma vontade imensa de jogar golfe. Só um problema, era domingo de manhã. Ele não aguentou a tentação. Ligou para a igreja, inventou uma desculpa, arranjou alguém para substituí-lo, se mandou para o campo de golfe.
Enquanto isso, o anjo conversava com Deus e disse: Senhor, que absurdo. Não é só um crente, é um pastor. Ele tinha compromisso na igreja hoje. E ainda mentiu. Que negócio, Senhor, que cara miserável. Esse camarada chega no campo de golfe, prepara a bola, bota a bola no ponto. Na primeira tacada acontece algo extraordinário. A bola cruza todo o campo de golfe e vai cair direto no último buraco, sem desviar em nada. Um negócio fantástico, fora do normal. O anjo indignado vira para Deus e diz: Senhor, o Senhor ainda abençoa um camarada desse? Deus disse: calma, eu quero ver para quem ele vai contar. O camarada deu a tacada da vida dele, não podia contar para ninguém. Que sofrimento. Que sofrimento. Por isso, a alegria tem que ser compartilhada. Não dá para ficar alegre sozinho, que não presta. Não funciona. Você tem que dizer para alguém, você tem que perturbar alguém porque seu time ganhou. Você tem que mexer com alguém, certo? Mesmo sem falar nada. Você tem que fazer alguma coisa, tem que falar com alguém. A alegria, assim, é para ser dividida, compartilhada, celebrada, e igreja tem que ser isso. Igreja tem que ser isso. Eu estou sofrendo por antecipação um novo projeto de ministério que Deus colocou para a gente, porque eu vou ter que deixar de ser pastor da igreja local. E vai ser sofrimento. Porque quando termina o culto em nossa igreja, a gente vai lá para trás comer amendoim, e dá 9 horas, dá 10 horas, dá 11 horas da noite, a gente está lá batendo papo, comendo amendoim no domingo à noite, e conversando, e lanchando, jogando conversa fora. E eu já fui executivo de convenção uma vez, e às vezes eu chegava do interior viajando, eu passava na porta de minha antiga igreja, só relembrando esse tempo de comunhão, que, infelizmente, o executivo fica privado disso. Você é pastor de todo mundo, mas não é pastor de ninguém, você não tem aquela sua comunidade. Igreja tem que ser, irmãos, esse ambiente de compartilhar, esse ambiente de celebrar conjuntamente. A gente tem que estimular isso. Celebrar as vitórias do irmão, a alegria do irmão, as conquistas do irmão. Mas se igreja é para que a gente se alegre com os que se alegram, é muito mais para que a gente chore com os que choram. E se faz diferença ter com quem celebrar uma vitória, faz ainda muito mais diferença ter com quem dividir uma dor, dividir um sofrimento, ter com quem contar. Eu preciso estimular a minha igreja a ser isso, a ser ombro, a ouvir, a orar. Faz uma diferença tremenda, irmãos, no momento difícil de nossa vida, um contato, uma mensagem de WhatsApp, um telefonema, dizendo: eu estou orando por você. Você deve ter vivido isso já. Nós sabemos o que é isso. E nós precisamos estimular nossas igrejas a fazer isso. Há uma igreja que cuida, uma igreja saudável, uma igreja em que as pessoas se importam umas com as outras, mesmo no mundo individualista, egoísta, competitivo. Não faz sentido criar uma atmosfera e um clima de competição dentro da igreja. E alguns ministérios são ricos nisso, são férteis nisso. O pastor Roberto estava falando ontem sobre Jonas. E eu, algumas vezes, já senti vontade de fazer uma campanha na igreja com base naquela frase: é razoável essa tua ira? E espalhar em alguns lugares da igreja essa frase. Aí o ministro de música: pastor, coloca na sala do coro. Bem grande assim na sala do coro. O pessoal às vezes briga por causa da cor da beca que vai usar domingo. Entendeu? Irmãos, nós precisamos criar uma atmosfera e um ambiente em nossa igreja onde nós sejamos cuidadores uns dos outros, porque é essa a ideia. É esse o projeto. É melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro ajuda o seu companheiro. Ai, do que estiver só, porque caindo não haverá quem o levante. A ideia é justamente essa: cuidar uns dos outros, proteger uns dos outros. Cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. E antes o versículo diz: se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E toda vez que eu leio esse texto, eu lembro de um comercial antigo de televisão, não lembro nem de que era, mas passava um camarada bem de perto, um zoom assim, e ele dizia assim: aí eu falei, se bater no Zezinho, tem que bater em mim também. Não foi, Zezinho? A câmera abria, estavam os 2 arrebentados, né? Apanharam os 2. Mas igreja é assim, é para a gente apanhar junto mesmo. É para a gente dividir, inclusive, as dores, os sofrimentos. Mesmo sabendo, irmãos, que algumas vezes a situação de dor e de perda é tão aguda que nós não temos o que falar, e talvez seja até melhor que nem falemos.
mas é importante que a pessoa saiba que tem alguém ao seu lado. A grande contribuição dos amigos de Jó aconteceu quando eles ficaram ao lado dele calados. Foi a melhor parte. Mas estavam ao lado dele. Diferente da mulher dele, né? Alguém já disse que o castigo em cima de Jó foi tão grande que, além de Deus tirar tudo que ele tinha, ainda deixou a mulher. O negócio foi para fechar a tampa do caixão mesmo. Corrigindo, não foi Deus que tirou, não. Certo? Corrigindo aqui o erro teológico, não foi Deus que tirou, não. Mas a verdade é que, em nossa vida, nós precisamos entender que a proposta da igreja é proposta de comunhão. E no relacionamento de comunhão, nós entendemos que somos corpo. Como corpo, somos diferentes uns dos outros, sim, é verdade. E é justamente nas nossas diferenças que nós podemos encontrar não a unidade, mas a unanimidade. Podemos perseguir ideais comuns, podemos perseguir objetivos comuns. Podemos entender que na nossa diversidade está a possibilidade da complementariedade. E nós podemos ver um clima e uma atmosfera de cuidado mútuo, em que nós criamos realmente o senso de família, de modo que nenhum membro da igreja se sinta sozinho. Outro dia eu perguntei à minha igreja, quantas pessoas, não precisa responder, mas quantas pessoas estão aqui hoje porque receberam um abraço na hora que precisaram? E muitos certamente diriam, eu estou aqui hoje por isso, porque eu me senti acolhido, eu me senti recebido. Mas é uma pergunta sem resposta. Quantos não estão aqui porque não receberam esse abraço? Quantos não estão aqui porque em algum momento em que eles precisavam se sentir cuidados, eles não encontraram isso? Nós precisamos ter isso como alvo, como ideal. Uma igreja saudável é uma igreja fiel à palavra de Deus, mas uma igreja saudável também é uma igreja onde a comunhão está presente. E essa comunhão se manifesta no modo como lidamos com as diferenças, no modo como exploramos a diversidade de tal forma que ela se torne complementariedade e, sobretudo, no modo como nós cuidamos uns dos outros. Que nós nos alegremos com os que se alegram e que nós choremos com os que choram. Irmãos, eu vou precisar correr, então eu queria falar de um terceiro indicador da saúde da igreja, que é o conceito de discipulado. Por que eu estou falando de discipulado? Porque algumas vezes nós somos tentados a achar que a proposta de vida cristã é uma proposta religiosa, e uma religião busca adesão. Uma religião busca aceitação. E algumas coisas sobre vida cristã verdadeira que eu queria explorar com vocês nesse capítulo e gastar um pouquinho mais de tempo aqui. Porque a proposta de vida cristã inclui alguns conceitos distintos do que seria a aceitação de uma ideologia religiosa. É diferente de um projeto de religião em que nós concordamos com o corpo de doutrinas, em que nós admitimos adotar determinados comportamentos e em que nós nos sujeitamos a regras de convivência em grupo. A proposta do Evangelho não é um projeto de adesão a uma organização social em que nós nos ajustamos àquilo que é apresentado. Há algumas coisas fundamentais ao conceito de discipulado que não podem ser perdidas por nós. E eu começo por lembrar que o que Jesus nos mandou fazer, em Mateus 28:19, foi fazer discípulos. A proposta foi que nós fizéssemos discípulos, que nós fizéssemos seguidores. E há duas coisas aí que eu queria que vocês pensassem preliminarmente sobre esse conceito de fazer discípulo. A primeira é que a ideia de fazer discípulo, ela uniformiza os salvos. Certo? Discípulos todos somos. E no conceito de discípulo, desaparece a ideia de hierarquia. Eu gosto de comentar com minha igreja o que aconteceu com aquele homem cego de nascença que foi curado. Conhecemos a história da cura dele, a polêmica que se criou porque ele tinha sido curado no sábado, o fato dele terem procurado o pai dele tirou o corpo, olha, perguntem para ele é de maior, ele sabe responder. E aí começam a questionar aquele homem, dizendo a ele que ele agradeça a Deus, louve a Deus, porque Jesus era pecador, etc, etc.
E aquele homem responde de uma forma muito interessante. Ele diz: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Então, eu costumo dizer em minha igreja que existe um tipo de pessoa, uma categoria de pessoa, que está isenta da tarefa de compartilhar Jesus. É quem não conhece a Jesus. Pronto. Todos aqueles, sem exceção, que conhecem a Jesus, têm a tarefa e a possibilidade de falar de Jesus. Aquele homem cego não foi para a EBD, para aprender a dizer que Jesus tinha transformado a vida dele. Ex-cego, né? Aquele ex-cego não foi para o seminário, para poder compartilhar Jesus com outros. Ele sabia o suficiente. Jesus transformara a vida dele. Então, esse conceito é fundamental para nós. Todos aqueles que conhecem a Jesus passam a ser naturalmente potenciais comunicadores de quem é Jesus. Todos aqueles que conhecem a Jesus passam a ter já a tarefa e a responsabilidade de levar Jesus a mais alguém. Esse conceito. O outro conceito que eu queria que tivesse em mente é que discipulado é exatamente o método de Jesus, a técnica de Jesus, a estratégia usada por Jesus. Como é que ele chama os seus discípulos? Aceitem? Não. Ele chama: vinde após mim. Certo? Vinde após mim. Vem e segue-me. O que o texto diz é que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. A proposta ensinada por Jesus e aplicada por Jesus é uma proposta de caminhada conjunta. As pessoas caminharam com ele, viveram com ele, passaram a participar da vida dele. O método de ensino de Jesus é essencialmente o caminhar junto. Caminhar junto. E essas duas coisas não podem ser esquecidas. Primeiro, a ideia de que todos nós somos potenciais compartilhadores de quem é Jesus. Porque ele não apenas reconciliou consigo o mundo, mas ele nos deu o ministério da reconciliação. Nós temos a tarefa de agir num processo de reconciliação dos homens com Deus através de Cristo. Esse ministério nos foi dado, a palavra da reconciliação nos foi confiada e nós temos que levá-la. E essa palavra de reconciliação pode ser vivida através do caminhar junto. O modelo de Cristo, portanto, mais do que um modelo de ensino, é um modelo de vida. Eu queria, então, a partir daí, destacar 3 coisas importantes sobre o discipulado, que eu queria que a gente observasse. A primeira delas é que discipulado é desenvolvimento. E aí, começando a pensar em nós. Vida cristã é progressão. Vida cristã é amadurecimento. Não estou lançando nenhum questionamento sobre a salvação plena e absoluta quando da conversão, certo? Creio na salvação eterna. Em Cristo Jesus, uma vez salvos, nós estamos com a salvação garantida. No entanto, o que a palavra de Deus nos diz é que a salvação deve ser desenvolvida, deve ser aperfeiçoada, deve ser trabalhada. E eu estava com curiosidade de olhar esse versículo na King James, na versão americana, e o verbo que aparece lá é o verbo work out. É a mesma expressão que se usa para malhar na academia, né? Que o pessoal usa para malhar na academia. A salvação tem que ser trabalhada. Eu tenho que trabalhar a minha salvação para que ela se desenvolva, para que ela cresça, para que ela se aperfeiçoe, para que ela se torne cada vez melhor. É um processo de desenvolvimento. Eu gosto muito de Romanos 6, versículo 22, porque, como ele faz naquele outro texto que nós lemos agora há pouco, Paulo dá um sermãozinho completinho ali, muito bem feito, já com esboço pronto, e esse eu não vou falar sobre ele, não, eu vou só lembrar a vocês o que Paulo faz ali, porque ele faz uma caminhada interessante daquilo que Deus operou em nós, daquilo que Deus realizou em nós, a obra completa da salvação, a partir daquilo que ele faz conosco em relação ao pecado, em relação àquilo que éramos, certo? E aí, Romanos 6, versículo 22, deixa eu achar aqui, pronto. Ele diz o seguinte: agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus,
tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Dá um sermão muito legal aí, senão uma série de conferências, certo? Porque ele fala de nossa libertação do pecado até a vida eterna. Primeiro, Deus nos libertou do pecado. E libertou de forma plena, de forma absoluta. Não deixe de pregar isso. Não deixe de pregar isso. O que Cristo fez com os nossos pecados foi obra completa. Obra completa. Gosto muito quando Paulo escreve aos Colossenses e diz que Cristo anulou, cancelou o escrito da dívida que era contra nós. Estão lembrados disso? Aquele texto é fantástico, aquele texto é fora de série. Paulo usa a imagem de um contrato de dívida e diz que ele cancelou. Vocês sabem um detalhe da palavra usada por Paulo ali? Provavelmente muitos sabem, mas é um detalhe muito interessante. É que, na verdade, o que Paulo faz ali surpreende. A palavra normalmente usada para o cancelamento de um contrato é o verbo kiazein. Para os que gostam de grego aí, né? O nome do verbo em grego é a primeira pessoa do singular, presente ativo do indicativo, no caso, o verbo kiazo. O infinitivo do verbo, que no português é o nome do verbo em grego, não, mas o infinitivo é kiazein. O verbo kiazein é o verbo cancelar. Não é? Curiosamente, começa também com a letra ki, que tem o formato do nosso X, e kiazein é passar um X em cima. Então, você tem um contrato, você riscou. Riscou. Seria a palavra usada normalmente. Paulo não usa essa palavra. Paulo vai usar uma palavra totalmente incomum, que você não encontra em outro texto, que é o verbo exaleifen. Exaleifen literalmente significa lavar, e era a palavra usada para um processo interessante. Quando o papiro era usado para escrever alguma coisa, a tinta usada, conquanto resistente, ela não tinha ácido, então ela não penetrava no papiro. Como a tinta não penetrava, se aquele material fosse lavado, o que estava escrito ali desaparecia. Então, quando você pega um contrato e você risca, o contrato perde seu valor. Mas qualquer pessoa pode ler o que tinha ali. Quando você lava e apaga, o registro desaparece. O que Deus fez em nós, por nós em Cristo Jesus, foi isso. Ele lavou os nossos pecados. Ele anulou os nossos pecados. Se Paulo escrevesse nos dias de hoje, a palavra escrita por ele era deletar. Deus deletou. Ou em algumas expressões que se usam em alguns e-mails, aí ele purgou, e a palavra purgar existe, ele limpou, zerou. Não tem nem como recuperar da lixeira. Não tem nem como recuperar da lixeira. Ele zerou, ele apagou os nossos pecados. Um bom sermão de ceia aí, ó. Dia de ceia, certo? Ele zerou os nossos pecados, ele apagou os nossos pecados. Ele fez isso. E é por isso que ele diz que nossos pecados foram lançados nas profundezas do mar. Você certamente conhece aquela historinha do garotinho conversando com a mãe um dia e disse: mãe, você não disse que quando Deus perdoa os pecados da gente, ele joga no fundo do mar? É, a Bíblia diz isso. Ô mãe, por que você pesca tudo de novo? Qualquer semelhança com o que sua esposa faz é mera coincidência. Eu estou falando aqui de outra história, certo? Mas a verdade é que nós fomos libertos do pecado, e libertos de forma plena, de forma absoluta. Mas percebam, há uma progressão. Eu não sou mais escravo do pecado, mas eu convivo com a tentação. A tentação faz parte da minha vida, e vou conviver com isso permanentemente. Como é que a gente explica isso? Eu li uma história uma vez, simples, que me ajudou a entender isso. A história de uma nova convertida que estava conversando com o pastor, e o pastor chamou e disse: minha irmã, você se converteu. Antes de você se converter, você pecava. Ela disse: pecava, pastor. Agora que você é crente, você peca? Ela parou, pensou e disse: eu peco, pastor. Ué, e mudou o quê? Que diferença fez? Ah, pastor, antes eu corria atrás do pecado, agora é o pecado que corre atrás de mim. Eu achei a definição perfeita. Nossa relação com o pecado mudou. Nós não somos mais escravos do pecado. E a Bíblia me garante que com a tentação virá também o escape. Essa história de tentação irresistível é mentira do diabo. Toda tentação é resistível, porque Deus garante que, se eu quiser, Ele me dá o escape.
Se eu buscar nele a força para isso, ele vai me dar o escape para que eu possa suportar. Por isso eu posso resistir ao diabo e ele fugirá. Por isso o diabo anda em meu redor, buscando tragar. Mas só eu posso abrir a porta para que a tentação entre em minha vida. Eu não sou mais escravo do pecado, eu fui liberto do pecado. E agora eu fui convidado para ser feito servo de Deus. Mudou meu status, mudou minha condição, e agora eu sou servo do Deus vivo. E Paulo destaca isso, libertado do pecado, feito servos de Deus. Eu posso então assumir uma nova atitude, porque embora eu não seja perfeito, mas eu posso caminhar em direção à perfeição e posso me tornar melhor a cada dia. E Paulo lembra que fazia uma coisa, Filipenses 3, 13 e 14, ele diz isso: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós podemos caminhar nessa direção? Efésios 4 usa a expressão: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Eu tenho um referencial, mas eu preciso para isso crescer a cada dia, preciso me aperfeiçoar, preciso avançar. E nesse avanço, nesse processo, existe um forte indicador do meu avanço e meu desenvolvimento a ser perseguido, que é justamente o fruto do Espírito. E aqui o tempo é cruel conosco, mas poderíamos pensar um pouco sobre isso. De que maneira se manifesta o meu aperfeiçoamento em Cristo Jesus? É simples. As minhas atitudes têm que ser movidas e marcadas pelo amor, pela alegria, pela paz, pela longanimidade, pela benignidade, pela bondade, pela fidelidade, pela mansidão e pelo domínio próprio. Cada um desses indicadores da atuação do Espírito Santo em minha vida poderia ser estudado exaustivamente, mas eu preciso avaliar a minha vida à luz desses referenciais. Nesse processo de aperfeiçoamento, já que discipulado é desenvolvimento, eu vou do estado de pecador em que eu me encontrava, liberto por Cristo Jesus, a um processo de desenvolvimento, tendo como alvo a perfeição. Eu não sou perfeito, mas eu tenho o alvo de ser cada dia melhor. Eu não tenho a estatura da plenitude de Cristo, mas eu convivo com o desafio de estar cada dia mais perto disso. E vida cristã é isso. Discipulado é isso, vida discipular é isso, é aperfeiçoamento, é desenvolvimento. Mas discipulado também é... Eita, eu vi que tinha alguma coisa errada aí. A segunda palavra aí deveria ser: discipulado é relacionamento. Então corrijam aí se saiu, no de vocês saiu. Eu acho que não, acho que é só no PowerPoint que está errado. Corrige para mim aí. Pronto. Discipulado é relacionamento. E eu mencionei que quando Cristo chamou os seus discípulos, ele dizia: vinde após mim. Ou usava a expressão: segue-me, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. A proposta de evangelho é proposta de relacionamento. Nós somos convidados a caminhar com Cristo. Por isso, desculpe falar de Paulo de novo, mas por isso Paulo exaustivamente usa a expressão em Cristo. Em Cristo, com Cristo. Quem é que é nova criatura? Alguém que está em Cristo. Ele fala muito sobre isso, sobre essa comunhão. O próprio Jesus falou sobre isso, quando usa a imagem interessantíssima da videira, nós os ramos, conectados com a videira. Sem conexão não temos vida, não produzimos fruto. Cristo nos chama a estar conectados com Ele, a caminhar com Ele, a viver com Ele, estar em sintonia, identificação, comunhão. É essa a proposta de nosso desenvolvimento na vida cristã, é pela caminhada com Cristo. Sabe o que acontece quando nós estamos com Cristo e nós caminhamos com Cristo? Nós começamos a absorver mais do seu caráter e nós começamos a absorver mais dos seus sentimentos. Deixa-me lembrar dois textos para você. Filipenses 2,5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual era o sentimento que movia Jesus?
Várias vezes nos evangelhos nós temos a expressão "e Cristo tendo compaixão", movido de íntima compaixão, olhou com compaixão. O que leva Jesus a tocar o leproso é compaixão. O que aproxima Jesus da viúva é compaixão. O que faz que Jesus chore olhando para Jerusalém é compaixão. O que faz que Jesus continue ensinando a multidão, mesmo estando exausto e emocionalmente abalado com alguns acontecimentos, é compaixão. Aliás, na verdade, só tem um texto e um momento na vida de Jesus que ele não tem compaixão. Não sei se vocês se lembram dele. Lembra, né? Quando Pedro falou com Jesus, Jesus disse que ia para Jerusalém, e aí Pedro diz: tem compaixão de ti mesmo. Jesus não teve compaixão de si mesmo. Ele foi a Jerusalém para morrer por nós. Nós muitas vezes agimos com compaixão de nós mesmos, o que é muito fácil. Mas Jesus nunca teve compaixão de si mesmo, senão jamais teria ido à cruz. Jesus sempre agia movido de íntima compaixão. E quanto mais nós caminhamos com Cristo, mais nós absorvemos dele, mais aprendemos dele e mais passamos a ser influenciados e movidos por esse mesmo sentimento de compaixão. Se discipulado é relacionamento, e a ordem era o segundo ali, tudo bem, eu estou no segundo. Se discipulado é relacionamento, nós somos convidados por Cristo, nós caminhamos com Ele, mas nós nos tornamos cada dia mais identificados com Cristo. Certamente vocês já ouviram falar da experiência do Livingstone, missionário na África, onde dedicou toda a sua vida e onde morreu. E há uma história interessante de alguns missionários que conheceram, alguns anos depois, uma das tribos por onde Livingstone tinha passado, e ele viajou bastante no seu projeto de alcançar a nascente do Nilo. E foi curioso, porque quando as pessoas chegaram, os missionários chegaram naquela aldeia e começaram a falar a respeito de Jesus, os nativos começaram a dizer que conheceram ele. Esse homem morou aqui. Não, a gente está falando de alguém que veio há 2.000 anos. Não, o senhor disse aí, esse camarada morou aqui, a gente conheceu, a gente se lembra dele. Irmãos, o grande alvo de nossa vida é que nós nos tornemos parecidos com Cristo. O grande desejo de nossa vida tem que ser esse, que nós nos identifiquemos com Cristo de tal forma que as pessoas consigam ver Cristo em nós, conhecer Cristo através de nós, que as nossas atitudes reflitam a atitude de Cristo, que os nossos sentimentos se pareçam com os sentimentos de Cristo, que o nosso caráter reflita o caráter de Cristo. Na minha infância, eu costumava cantar que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Pena que paramos de cantar isso. Nosso ideal precisa ser isso. Nosso alvo tem que ser esse. E eu gosto muito, vocês certamente conhecem bem isso, o modo como Paulo lida com isso, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 13, quando ele vai buscar aquela interessante experiência de Moisés, ainda caminhando pelo deserto, quando Moisés subia o monte, e quando ele descia do monte, o rosto dele tinha brilho, o rosto dele brilhava, e ele colocava um véu sobre o rosto. E quando nós lemos a história, nós entendemos que Moisés cobria o rosto, para que as pessoas não vissem o brilho no seu rosto. Aí aquilo que eu disse ontem, o Antigo Testamento deve ser interpretado como? À luz do Novo Testamento. No Novo Testamento, Paulo explica direito esse negócio. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, ele diz assim: não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Paulo explica que, na verdade, o problema não era as pessoas verem o brilho no rosto de Moisés, era perceberem que o brilho passava, que aquele brilho era temporário, que aquilo não permanecia. Então, as pessoas não deveriam ver isso, porque o efeito seria negativo, ao invés de ser positivo. Mas o mais bonito é o que ele diz no versículo 18, porque ele disse no início do 13 que nós não somos como Moisés.
E no versículo 18 ele diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Irmãos, isso é maravilhoso. O projeto que Deus tem para nós é esse, que a nossa vida reflita mais e mais da glória de Cristo a cada dia. É esta a ideia. E aí, à luz desse conceito, eu entendo muito melhor por que o Antigo Testamento diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O Antigo Testamento não está me dizendo que aquele que segue a Jesus vai ser mais rico, mais rico, mais rico. Não é isso que ele está falando, não. É uma vida que brilhe cada dia mais, com um propósito claro que não está em mim. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do barril, mas no velador, ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e vos glorifiquem. Não? E vos elogiem. Não? E vos admirem. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, eu só cumpro minha tarefa quando a minha vida leva as pessoas a Deus. Eu só cumpro minha missão quando eu aproximo as pessoas de Deus. Quando o brilho da minha vida ilumina as pessoas em direção a Deus. É essa a ideia. É essa a ideia. A estrela de Belém não era para ser adorada. Era para apontar para o lugar onde o menino estava. O brilho da minha vida deve apontar para Jesus. O brilho da minha vida deve direcionar as pessoas a Jesus. Então, discipulado é, assim, relacionamento com Cristo, e um relacionamento que me torne a cada dia melhor, que me aperfeiçoe a cada dia mais, que me faça mais identificado com Cristo, mais parecido com Ele, mais semelhante a Ele, de tal maneira que a minha vida, o modo como eu caminho, reflita a presença de Cristo, reflita o caráter de Cristo, reflita o projeto de Cristo para a vida das pessoas. Mas, correndo como necessário, eu queria lembrar que discipulado também é referência. Eu queria lembrar, irmãos, que o nosso mundo é um mundo carente de referenciais. Gosto muito de uma frase de Savage Landor, um escritor inglês, que escreveu há praticamente 100 anos atrás uma frase interessante. Ele disse: quando homens pequenos projetam sombras grandes, é sinal de que o sol está se pondo. Quando homens pequenos projetam sombras grandes, é sinal de que o sol está se pondo. Então, quando você liga a televisão e vê um camarada do Big Brother sendo chamado de herói, sendo referência para a sociedade, você percebe que o sol está se pondo. Os tempos são difíceis e o nosso mundo está carente de referenciais. E nós precisamos de referenciais. Todos nós podemos lembrar dos referenciais que nós temos. Todos nós. Pessoas que marcaram sua vida. Pessoas que fizeram a diferença. Pessoas que lhe ensinaram a ser quem você é. Eu tenho alguns desses referenciais ainda vivos. Meus pais são um referencial extraordinário, eu devo muito a eles. 2 dos pastores que passaram pela minha vida, um faleceu no ano passado e outro faleceu esse ano, foram referenciais extraordinários. Meu pastor de infância, que pastoreou por 50 anos a primeira igreja batista de Itapetinga, e ao deixar aquela igreja ainda em vida, recebeu na rua que ele morava o nome dele, e a rua passou a ter o seu nome. Era um referencial. Me apresentou na igreja quando eu era pequeno, me evangelizou, me batizou, foi meu professor e diretor no seminário que eu estudei, me mandou para o seminário, fez meu noivado, minha consagração ao ministério, meu casamento, pregou, inclusive, na minha última posse, na Capunga. Um referencial. Sempre disse que o que eu não aprendi sobre ser pastor, a culpa é minha. Mas referencial eu tive.
Outro referencial, o pastor José Almeida Guimarães, que faleceu este ano. Por 26 anos, pastor na igreja que eu pastoreio atualmente, me antecedeu ali. Que referência de vida, de conduta, de postura, de ética. Não significa dizer que eram homens com quem você concordasse em todas as ideias. Não significa dizer que você faria tudo igualmente a eles. Mas temos referenciais. É lindo ler o autor dos Provérbios, no capítulo 4, dizendo assim: porque eu era filho, tenro, na companhia de meu pai, e único diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, não te esqueças, nem te aparte das palavras da minha boca, não a abandones e ela te guardará, ama e ela te protegerá. No mundo carente de referências, nós precisamos de referenciais que mereçam ser seguidos. No mundo comprometido pelo pecado, nós precisamos de referenciais. Permitam-me fazer um estudo um pouco mais minucioso, só de um versículo do apóstolo Paulo de novo. Mas Paulo, no capítulo 2 da carta aos Filipenses, no versículo 15, ele traz um texto extraordinário. Eu queria ter uma semana para conversar com os irmãos só sobre esse versículo, porque ele é fantástico. Ele diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Irmãos, as palavras escolhidas por Paulo aqui: irrepreensíveis, sinceros, inculpáveis, corrompida, perversa e astros, são simplesmente perfeitas. Deixe-me começar, já que eu estou falando da falta de referenciais, começar pelas duas palavras usadas por Paulo para falar de como é essa geração. Ele usa duas palavras. As traduções variam: pervertida e corrupta, corrompida e perversa, variam um pouquinho. Infelizmente, a gente não consegue, na língua portuguesa, captar o que Paulo quis dizer. Mas ele escolhe duas palavras. A primeira palavra usada por ele é a palavra escolia. Escolia é de onde vem. Eu queria ter um quadro aqui, tinha perguntado se tinha ontem, mas eu não avisei com antecedência, mas era bom escrever. Mas a palavra escolia é de onde vem a palavra escoliose, né? Quem sofre de escoliose deve ter uma ideia do que significa isso. Escolia é um desvio, um endurecimento, certo? Um desvio, um enrijecimento. Paulo usa a palavra escolia para se referir a um comportamento pervertido. Escolia define um comportamento pervertido, um comportamento distorcido, o erro no agir, o erro no comportar-se. Mas ele usa uma outra palavra, que é a palavra diestramenos, que vem do verbo diastrefo, que tem o sentido de corromper. E o uso da palavra diestramenos se aplica não ao comportamento pervertido, mas a uma mentalidade pervertida. As duas coisas se somam. Uma coisa é eu agir erroneamente, e outra coisa é eu ter meu conceito pervertido de tal forma que eu não consigo enxergar o erro. Eu começo a ver o erro como normal. Eu começo a ver o errado como certo. Eu começo a admitir o erro como certo. Enquanto eu tenho um comportamento pervertido, a consciência do erro pode me trazer de volta. Quando a minha percepção é distorcida, a possibilidade de correção se torna infinitamente menor. É muito mais difícil corrigir porque eu não tenho razão para corrigir. Está tudo certo, está tudo bom. A nossa sociedade dos dias atuais não tem sido marcada apenas por um comportamento pervertido, mas por uma mentalidade distorcida. É o conceito de pecado que tem sido atingido. E quando o conceito é atingido, o comportamento simplesmente reflete a distorsão conceitual. Isaías fala sobre isso, conhecemos muito bem, quando ele diz, Isaías 5, versículo 20, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. É quando a gente chega no estágio, e no nível em que o
comportamento pervertido entra no campo da normalidade. E as coisas se invertem. Há décadas, e há muitas décadas, o grande Rui Barbosa já escreveu: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Quem não conhece a história vai achar que ele escreveu isso a propósito da Lava Jato. Foi um pouquinho antes. Mas é essa situação de perversão, não apenas comportamental, mas conceitual, que nos faz viver num cenário assustador. E aí chega naquilo que eu mencionei, eu lembro que eu falei de relativismo, falei do relativismo presente no terreno filosófico, desconstrucionismo, relativismo na hermenêutica bíblica com o reader response. Esse relativismo simplesmente pousou no terreno ético. E o conceito de certo e errado se dilui. O Ravi Zacarias, naquele livro, O Grande Tecelão, conta uma história interessante, vocês devem conhecer, mas a história lida numa revista de bordo, de um camarada que estava conversando com uma mulher numa viagem de avião. E, de repente, ele fez uma proposta para ela. Olha, se eu lhe desse $1 milhão, você passaria a noite comigo? Ela achou estranha a proposta, mas a conversa continuou, e ela certamente começou a imaginar o que poderia fazer com $1 milhão. Daria para resolver um monte de coisa. Uma noite. Talvez não fosse um sacrifício tão grande. Tal. Pensou, refletiu, topou. Aceitou a proposta. Começaram a acertar alguns detalhes, mas ao final do voo, disse: olha, só tem uma coisa para lhe dizer. Eu não tenho $1 milhão. Poderia ser $10. Isso é o quê? O senhor é louco. O senhor está achando que eu sou o quê? Ah, não, o que você é, eu já sei. Agora é só uma questão de preço. Mas percebe como isso nos dá uma visão perfeita do que é relativismo? Passar uma noite com um homem por $1 milhão parece não ser o mesmo pecado cometido pela prostituta que se vende na sua rotina de trabalho. O pecado é o mesmo. Mas passamos a ver uma situação de relativismo. Já ouviram a expressão ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Então, roubar é pecado? Depende. Depende de quem está roubando, depende de quem está sendo roubado, depende do motivo do roubo, depende do volume roubado. Isso é relativo. É relativo, é circunstancial. Sem que a gente perceba, irmãos, o conceito de certo e errado se dilui. Não é mais apenas um problema de comportamento pervertido, mas de mentalidade. E o camarada diz: rapaz, a inflação está horrível. Eu ia no supermercado com R$10, saía com pão, com leite, com ovos. Agora, botaram câmera. Não dá para levar mais nada. Ficou mais difícil. O conceito de certo e errado se perde, se dilui. E Paulo diz que é justamente nesse cenário, nessa situação de corrupção, não apenas prática, mas também de corrupção conceitual, que nós somos desafiados a ser irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis. E só muito rapidamente, já que o tempo não nos permite falar com mais calma, eu queria destacar também as palavras usadas por Paulo aí. A primeira palavra usada por ele, são 3 palavras formadas pelo mesmo processo que a gente conhece bem, que é um processo de prefixação. Ele acrescenta a palavra a letra A, certo? O alfa, antes das palavras para dar a ideia de negação. A primeira palavra é a palavra ameptos. Ameptos é o uso do verbo mefomai, que é o verbo culpar, ou falhar. E ameptos é ser infalível. É alguém em quem não se encontra mancha. Vocês sabem que o maior especialista em acusação é o diabo, que é chamado de acusador. Aqui ele se refere à incapacidade do diabo encontrar falha em você. É você ter uma conduta
correta, na qual não se acha culpa, não se acha falha. Claro que ele está falando de um ideal. Nós somos sim falíveis, mas nosso alvo e nossa meta deve ser uma busca em que nos tornemos, por isso a expressão nos tornemos, o verbo ginomai, nos tornemos irrepreensíveis. Que a nossa vida seja marcada por uma conduta na qual nós buscamos não deixar brecha para o ataque do inimigo, não deixar brecha para sermos acusados por ele, não deixar falhas. Amemptoi. Então ele usa uma segunda palavra, que é a palavra akeraios, traduzida normalmente por sinceros. E aí a gente tem aquela outra caminhada, que é o sincero, como sem cera. E aí o latim dá uma grande contribuição, você vai encontrar várias versões diferentes, todas elas interessantes, de onde vem a expressão sine cera, sem cera, é interessante. Mas vamos pegar no grego, vamos para o original. O verbo keranomi é o verbo misturar. Akeraios é algo sem keraios, sem mistura. Paulo está falando de pureza de vida. Irmãos, pureza de vida só se encontra, e aí eu vou voltar porque eu disse lá atrás, se a nossa vida é baseada nas Escrituras. Do modo como nós somos bombardeados em nossos dias por todo tipo de lixo, só existe uma forma de perseguir essa pureza. Filipenses 4:8 diz isso. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. As pressões externas são tão grandes que a única forma de resistir é construindo uma pressão interna contrária que nos proteja das pressões externas. Nós não podemos nos proteger dos ataques, a menos que a nossa mente e o nosso coração estejam cheios de coisas que vale a pena considerar, de coisas que merecem nossa atenção, merecem nossa dedicação e o nosso cuidado. Na minha infância, eu gostava muito de ler uma Bíblia grande que meu avô tinha. Meu avô morava perto da minha casa, eu dormia na casa dele para fazer companhia a ele. Ele tinha uma Bíblia grandona, e eu gostava de ler naquela Bíblia. E um dia eu abri o Salmo 119, vi que tinha uma observação, onde tinha: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tinha um asterisco, tinha uma observação no rodapé da Bíblia. A melhor coisa, no melhor lugar, com o melhor propósito. Escondi a tua palavra, a melhor coisa, no meu coração, o melhor lugar, com o melhor propósito, não pecar contra ti. Sermão Batista prontinho já, prontinho, nunca esqueci, sermão prontinho, já, eu já, claro que eu preguei, ia perder, fantástico. Irmãos, a única forma de resistir às pressões de uma geração corrompida e perversa é que a gente esteja cheio de coisas boas. Akeraios, sem mistura. Mas além de amemptos e akeraios, Paulo usa ainda uma terceira expressão que é traduzida como inculpáveis, que é amometos. Amometos, e aí mais um verbo grego lá, momaomai, que é acusar, culpar. Amometos significa alguém livre de qualquer acusação. Aqui Paulo está falando de não apenas do nosso caráter, que nos protege das investidas do diabo, que aparece lá em cima, em amemptos, mas ele fala de reputação. Eu tenho que ter uma vida em que o diabo não encontra falha, eu tenho que ter uma vida sem mistura, repleta de coisas boas, eu tenho que ter uma vida em que as pessoas não encontrem de que me acusar. A minha reputação deve ser cuidada, a minha reputação deve ser preservada, a minha reputação deve ser mantida. E aí Paulo deixa claro que num cenário de trevas, quando eu sou essa luz, eu resplandeço como astro no mundo. É inevitável, é inevitável. Para isso eu tenho que ter a sabedoria, a coragem e a ousadia para ser diferente.
E ser diferente não é fácil. A tendência natural é a gente ser engolido. E se a gente não tomar cuidado, a gente começa a ser envolvido por essa proposta relativista e acaba começando a enxergar as coisas da mesma forma. Eu preciso ter uma vida em que eu não possa ser culpado, nem fragilizado pelas misturas e nem condenável diante das pessoas. Aí sim, eu posso resplandecer como astros no mundo, e é o modo como ele termina esse versículo fantástico. Discipulado, irmãos, é referência. Eu tenho que me lembrar que eu vou ser referência, não apenas para um mundo que vive em trevas, mas para um mundo que não gosta da luz. Vou dizer de novo. Não é apenas um mundo que vive em trevas, é um mundo que não gosta da luz. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem está em pecado não quer vir para a luz. Não sei se já ouviram a história do camarada que estava acampando uma vez num lugar muito escuro, era noite, a fome apertou. Ele lembrou que tinha comida, abriu uma sacolinha, tinha umas goiabas. Ele tinha guardado para uma emergência. Que elas dizem que a única coisa que crente tem medo é de morrer de fome, né? E é verdade. Ele tinha guardado as goiabas, e então, quando lembrou, e a fome apertou, ele levantou no meio da noite, acendeu a lanterna, puxou a primeira goiaba, quando ele jogou a luz em cima, tinha um bicho na goiaba. Aí ele botou de lado, pegou outra goiaba, acendeu a luz, tinha bicho na goiaba. Botou de lado, pegou outra goiaba, quando ele acendeu a luz, tinha bicho na goiaba. Quando ele pegou a quarta goiaba, que botou a luz e viu que tinha bicho, ele apagou a lanterna e comeu todas. O problema não era o bicho da goiaba. O problema era a lanterna. O problema era a luz. Entendeu? O que estava tirando a paz dele era a luz. Irmãos, nós vamos conviver com pessoas que vão preferir apagar você do que ouvir você dizendo que o que elas estão fazendo está errado. Elas vão preferir apagar você do que ouvir você dizendo que o que elas estão fazendo está errado. Com ou sem goiaba, com ou sem bicho, o seu papel é ser luz. E nós precisamos ser irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, mesmo no meio de uma geração corrompida e perversa. E quando formos isso, nós vamos resplandecer como astros no mundo. Ser discípulo de Jesus é entender que o projeto de Cristo para nós é de crescimento. Eu preciso melhorar a cada dia. Ser discípulo de Jesus é entender que o projeto de Cristo para mim é de relacionamento. Eu preciso caminhar com Ele a cada dia. Ser discípulo de Jesus é entender que o projeto de Cristo para a minha vida é ser referência. Eu preciso de uma conduta e de uma vida em que o meu caminhar faça diferença na vida das pessoas. Aí eu entendo, irmãos, que do mesmo jeito que isso vale para mim, passa a valer para os outros. É quando eu entendo que não existe dissociação entre ser discípulo e fazer discípulo. Porque fazer discípulo nada mais é do que investir no desenvolvimento da vida cristã. Fazer discípulo nada mais é do que estabelecer relacionamentos em que essas marcas de Cristo sejam transferidas para as pessoas que me veem. A gente estranha quando Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O cara se achava? Não. Ele é muito sincero. Ele admitia seus pecados. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Sou o principal dos pecadores. Ele tem plena consciência de seus erros, não é isso. Ele diz, a minha vida eu elegi um alvo, eu elegi um ideal. Caminhe do meu lado, faça a mesma coisa. Faça a mesma coisa. Eu tenho um foco, eu tenho um alvo. Cristo é meu foco, eu vou caminhar nessa direção. Caminhe comigo, vamos lá. Vamos lá. É isso que ele está dizendo. Quando eu entendo que discipulado é referência, eu entendo que eu me
torno referência e eu reproduzo essa referência na vida daqueles com quem eu caminho. A minha vida cristã, então, naturalmente, significará uma caminhada na qual eu busco ser discípulo, mas automaticamente eu estarei fazendo discípulos, porque a minha conduta, o meu caminhar e o meu proceder, tudo isso se refletirá na vida daqueles com quem eu caminho, na vida daqueles que eu influencio, pelo modo como eu exerço a minha vida cristã. E eu queria terminar essa parte lembrando o modo como Efésios 4 fala dessa nossa caminhada e dos frutos desse projeto. Eu queria só ler esse texto sem comentar, já que o tempo não permite. Mas a partir do versículo 17 de Efésios 4, eu leio o seguinte: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade de sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Fomos criados em Cristo Jesus em justiça e santidade, não por nossos méritos, jamais o seríamos, não por nosso esforço, jamais conseguiríamos, não por nossa capacidade. Quão frágeis somos diante da santidade de Deus e quão ínfimos somos diante da grandeza de Deus. Mas o Deus que nos enviou Jesus e que em Jesus nos transforma, é o Deus que nos quer ver caminhando nessa direção. E uma igreja saudável é uma igreja fiel às Escrituras. Uma igreja saudável é uma igreja que vive marcada pela comunhão. Uma igreja saudável é uma igreja formada de discípulos, verdadeiros seguidores de Jesus, que caminham com Ele, que por isso se parecem cada dia mais com Ele, e justamente por isso apresentam muito mais dele onde vivem e no modo como vivem. Nunca me esqueço de uma história que li uma vez de 4 pastores que estavam conversando sobre versões da Bíblia. Pastores norte-americanos. Então falavam das versões em inglês. Um deles imediatamente disse: não, a versão da Bíblia para mim é a King James. É a versão do rei Tiago, é clássica, é erudita, é aquele inglês rebuscado, que coisa linda. Eu disse: não, eu gosto mais da linguagem da nova versão internacional. Ela tem uma linguagem mais leve, mais clara, mais fácil de entender, mais moderna, mais atual. Vou dizer: não, eu já gosto mais ainda da linguagem de hoje. Essa, então, qualquer criança lê, a criança entende, é a melhor versão que tem. O quarto daqueles pastores, até então calado, foi indagado: e você? Ah, eu gostei mais da tradução de minha mãe. Sua mãe? Sua mãe traduziu a Bíblia? Foi, minha mãe traduziu a Bíblia na vida diária. Foi a Bíblia que eu li na minha infância. Foi a Bíblia que eu aprendi. Suas palavras, suas canções, seus ensinamentos, suas histórias, suas decisões, os critérios que influenciavam suas escolhas, o modo como ela agia e o modo como ela reagia, foi a Bíblia que eu li e foi a Bíblia que mais marcou a minha vida. Num mundo tão carente de referenciais, que Deus nos faça seguidores de Jesus, que se pareçam mais com Ele, e que dessa forma a nossa vida ensine às pessoas que muito mais do que as nossas palavras, o modo como nós vivemos faça diferença. Certamente já ouviram aquela expressão: o que és fala tão alto que eu não consigo escutar o que dizes. Podemos falar muito, mas a nossa vida certamente
marcará muito mais a vida das pessoas. E que Deus nos ajude nesse mistério. Amém.